Oi, pessoal! Vamos fazer um exercício de cálculo 2 da lista 8. Peguei o exercício de número 4, onde ele pede para a gente calcular o gradiente da função no ponto dado. Então, aqui está a função, duas variáveis, x e y, e o ponto é 0 e 1. Então, quem que é esse gradiente, né? O gradiente da função é o nabla, né? Esse delta de cabeça para baixo da função, ele vai ser as coordenadas, cada coordenada é uma derivada parcial em relação a uma variável, né? Então, aqui a primeira é a derivada parcial em relação a x, e como só vai até duas variáveis, então derivada parcial em relação a y, certo? Esse vai ser o nosso gradiente. Só que depois de calcular, a gente ainda tem que colocar no ponto dado para encontrar. Então, vamos lá. Primeira coisa vai ser encontrar a derivada parcial da função em relação a x, ok? Então, aqui a gente tem que lembrar que tem uma regra da cadeia, né? Tem a função logaritmo neperiano e ainda tem essa função aqui. Então, como que vai ficar a derivada? A derivada do de fora implicado no de dentro vezes a derivada do de dentro. Isso em relação a x. Derivada do logaritmo neperiano implicado no de dentro, agora vezes a derivada do de dentro em relação a x. Essa é a derivada da função parcial em relação a x. Agora vamos derivar em relação a y. Então, nós já temos a derivada parcial, né, de cada um. Agora a gente só precisa colocar nos pontos dados. Então, a derivada parcial da função em relação a x no ponto 0, 1. No lugar de x a gente coloca 0 e no lugar de y a gente coloca 1. E aqui a gente faz a mesma coisa, né? Derivada parcial em relação a y. No ponto 0 e 1. Que vai dar 2. Então, portanto, a gente tem que o gradiente da função no ponto 0, 1 vai ser igual a menos 1 e 2. Agora, a letra D, a gente tem três variáveis, né? Então, o nosso gradiente, o gradiente dessa função, ele vai ser a derivada parcial, a primeira coordenada dele em relação a x, a segunda em relação a y e a terceira em relação a z. A gente precisa encontrar a derivada parcial de cada uma e substituir os pontos, né? Para encontrar gradiente nesses pontos, em relação a esses pontos. Então, primeiro vai ser a derivada parcial em relação a x, né? A gente tem um ln, tem uma função dentro, então vai ser regra da cadeia de novo. Aqui está em relação a x, agora a gente vai em relação a y. A derivada parcial em relação a z. Agora é só a gente substituir os pontos, né? Agora, substituindo os pontos, vai ficar 0 aqui, né? Vai zerar, aqui 2, aqui 2. Então, simplificando, vai ficar menos meio. Resultado final dessa em relação a x. Aqui, depois vocês fazem as continhas, mas eu só vou colocar direto. E aqui vai dar 0. Portanto, a derivada parcial, vocês colocam, substituam, né? Aqui vai dar, o gradiente da função vai dar menos meio, 1 e 0, ok? Agora, com a letra F do mesmo exercício, temos a função seno de xz mais yx², né? Ainda sobre o gradiente, então ele vai ficar, o gradiente dessa função, né? Ainda três variáveis, então x, parcial de y e parcial de z. Então, a gente calculou a derivada de cada um, substitui os pontos que ele deu. Então, a derivada parcial de x será
Aqui a gente tem regra da cadeia, né? A derivada do de fora implicado no de dentro vezes a derivada do de dentro. Só que a gente está derivando em relação a x. Então, o z se comporta como uma constante. Aqui a gente não esquece de derivar essa parte também, né? A soma das derivadas é igual à derivada das somas. Agora, em relação à derivada parcial de y e do cosseno, a mesma coisa, né? Só que aqui a gente tem que tomar cuidado porque tem que derivar o de dentro também. Só que a gente está derivando em relação a y. Portanto, x e z se comportam como constantes. E a derivada disso vai dar zero, né? Já que não tem nenhum y ali dentro. Mas, de novo, não se esquecendo dessa outra parte. Agora a derivada parcial de z. Aqui não tem z, então se comporta como constantes, portanto, zero. Certo? Vou colocar aqui só para deixar claro. Agora a gente precisa substituir os pontos. Vocês confiram aí certinho, eu só vou colocar a resposta do gradiente, tá bom? Tá aí a resposta do gradiente, depois vocês confiram as contas. E é isso, pessoal. Separei essas três para fazer. Então, qualquer dúvida, vocês perguntem no grupo. Bons estudos e obrigada!